Obrigada pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigada porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho pelo teu sangue. E por isso podemos chegar, Senhor, diante de ti. Humildemente nos prostramos, Senhor. Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecendo por esse momento tão precioso na tua presença. Te agradecendo por cada bênção, Senhor, recebida nesta manhã, Pai. E te agradecendo porque o Senhor é um Deus que se revela. O Senhor é um Deus que compartilha com os seus filhos os seus mistérios. Porque o Senhor tem prazer em estar no meio dos teus filhos. O Senhor tem prazer em compartilhar, Senhor, a tua vida, a tua presença, o teu poder, o teu amor. E nós nessa manhã pedimos, abre, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração para compreendermos a grandeza desse amor, Pai. Eu sei que um amor que não pode ser medido nem calculado, um amor inexplicável, mas que nós possamos, Senhor, compreender nesta manhã que por causa desse amor, por causa desse sacrifício, por causa do sangue derramado, nós podemos hoje, Senhor, desfrutar da tua presença. E podemos hoje ter a palavra revelada pelo Espírito Santo nos nossos corações. Pai, eu me submeto à ação do teu Espírito, porque eu não tenho nada de mim, não tenho nada de bom, Senhor, mas a tua palavra é viva, é penetrante, é transformadora, é renovadora, libertadora, Senhor. Então que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi enviada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Pode abrir a sua Bíblia. Nós estamos estudando a carta aos Efésios. Pastor João já deu uma boa introdução na semana passada, no domingo, em que ele explanou no primeiro capítulo os versículos de 1 a 6. E ali ele falou sobre a eleição inexplicável, né? Como nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Eu costumo dizer que Deus é como um projetista, né? Um arquiteto ali. Já sabe como vai ficar a casa, mas às vezes está só no desenho. Então Deus, antes da fundação do mundo, já tinha tudo criado e planejado, ainda que fosse só um pensamento, um desenho. E hoje eu vou estar dando continuidade a partir dos versos 7 a 14. Então vamos ler aqui na projeção, Efésios de 7 a 14. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Foi projetado na revista e atualizada. Em alguns momentos eu estou falando da NAA, que é Nova Almeida Atualizada. Eu sei que cada um tem uma versão diferente, tem quem gosta da NVI, da NVT, da NLTH,
mas como corpo de ensino, como corpo pastoral, nós temos sempre colocado na RA ou na NAA, tá bom? O que eu poderia dizer nessa introdução? O pastor fez lá uma introdução falando de Éfeso e eu queria recordar algumas coisas. Um grande, talvez um dos maiores estudiosos das cartas de Paulo, um escritor chamado N.T. Wright, ele faz uma comparação que eu gosto muito. Ele faz uma comparação com a roda gigante que tem em Londres. Alguém já foi em Londres? Eu nunca estive lá, olha, já teve. E lá tem uma roda gigante, considerada uma das maiores do mundo, são 137 metros em cima do rio Tâmisa, e 32 cápsulas ou cabines que cabem 20 pessoas dentro. E segundo os relatos, é dessa roda gigante que você consegue ter a melhor visão panorâmica de Londres, vendo os pontos turísticos, todas aquelas coisas lindas que tem lá, né? A ponte, o relógio. E que uma visão melhor do que essa, só se fosse de avião, mas de avião ainda assim ficaria tudo muito pequenininho. Então, ou seja, a visão da roda gigante ainda é uma boa visão acerca de toda a cidade. E ele diz, a carta de Efésios é mais ou menos assim. Ela permite você ter uma ampla e melhor visão das principais doutrinas da fé cristã. Então, Paulo vai falar sobre Deus, sobre a Trindade, sobre Jesus, o seu sacrifício. Ele vai falar sobre a guerra espiritual do crente. Ele vai falar sobre a família cristã, os relacionamentos. Então, Efésios proporciona para nós esse passeio. E eu fui pesquisar até para ver a roda gigante, né? E não é um brinquedinho qualquer, não. É um mecanismo que permite que você sempre fique na posição em pé para você visualizar. Né? Então, é uma coisa que foi planejada. E eu quero convidar você a entrar nessa jornada. Imagine que você está entrando, então, nessa cápsula, dessa roda gigante, e você vai desvendando, pouco a pouco, esses mistérios que Jesus revela do Pai e que Paulo coloca na carta aos Efésios. A carta ela pode ser dividida em 2 grandes temas, ou talvez 3. Um deles seria a própria história do Evangelho e do plano de Deus, como Deus então projetou e constituiu esse plano de resgate. Num segundo momento, a gente vai observar como esse Evangelho impacta na nossa própria história, como ele impacta as nossas vidas e como ele impacta a igreja, a formação da igreja. Lá no capítulo 3, ele vai dizer que a igreja é detentora desse mistério que foi revelado e agora precisa manifestar. E, por fim, talvez um grande panorama aí sobre os relacionamentos e a família. Os primeiros versículos do capítulo 1, que o pastor até comentou, é considerado uma doxologia, ou seja, um louvor a Deus, um louvor de exaltação. É como se Paulo resumisse nesse primeiro capítulo tudo o que Deus fez e depois ele vai passo a passo abrindo um pouco mais. Então, ele vai voltar aos temas do capítulo 1 de uma forma mais detalhada, e isso a gente vai estudar durante todo o livro ou toda a carta de Efésios. Paulo esteve em Éfeso na sua segunda viagem missionária. Lembra? Paulo era um missionário, né, e fez várias viagens, e ele esteve nessa cidade na sua segunda viagem missionária. E provavelmente ele ficou tão tocado, tão quebrantado em relação àquela situação, que ele volta algum tempo depois e passa lá cerca de 2 anos pregando para o povo. Interessante que o pastor ontem, ministrando para os jovens, ele disse, eu sou um missionário urbano, porque um dia eu entendi que eu não precisava ir para a África ou qualquer outro país, mas as cidades, a minha cidade, tem muitas necessidades. E aqui eu quero servir. E ele contou alguns testemunhos. Eu acredito que Paulo, olhando para aquela cidade, ele diz, essa cidade
tem necessidade de conhecer o Cristo, porque era uma cidade multiétnica, mas era uma cidade de muitas divindades. Era uma cidade de centro de adoração, com templos e tudo mais. E Paulo, então, ele sofre por ver aquela realidade de idolatria, de afastamento de Deus, de cegueira espiritual, de morte espiritual, e ele fica ali pregando. Alguns anos depois desse momento, Paulo, então, é preso. E quando ele está preso em Roma, é que ele escreve essa carta. Gente, isso é importante para a gente entender. Porque quando a gente estuda a Bíblia, como a gente faz aqui, que não é só uma pregação, uma oratória, uma explanação livre, mas é um estudo, né? A gente está procurando estudar com vocês o texto. Então, você precisa entender o contexto histórico. Você precisa entender o contexto cultural daquele momento, porque aí algumas coisas fazem sentido para nós. Então, o que Paulo está fazendo? É como se Paulo estivesse escrevendo uma carta agora para aqueles irmãos que ficaram lá, para aqueles agora que são seguidores de Jesus, dizendo assim, eu quero lembrar vocês qual é o Deus que vocês agora creem. É por isso que num dos versículos, a gente vai chegar lá, ele fala assim, nós que de antemão esperamos Cristo, ele está falando dos judeus, nós que já esperávamos o Messias, e depois ele diz, vós que ouviram, que creram e que agora seguem esse Cristo. Paulo está escrevendo para relembrar que eles agora não podem voltar a buscar em deuses estranhos, mas no Cristo que pagou um preço pela vida deles também, judeus e gentios. Paulo, ele faz uma diferença entre religião e reino de Deus. O que é a religião? Uma tentativa do homem chegar até Deus. Era o que eles estavam fazendo. Muitas religiões ali, né, nascendo. Vocês sabem que, quando estive no Japão, eu pesquisei sobre isso, e lá são mais de 1 milhão de deuses. Cerca de 100 religiões ou seitas nascem todos os anos. E eles têm até muito medo. Porque vocês se lembram de uma vez, uma seita de um homem que jogou gás mortal numa estação do metrô? Né? Tem seitas daquele tipo que eles reúnem todo mundo e fazem suicídio coletivo. Então imagina, a religião é uma tentativa do homem de alcançar o divino, mas a religião, ela muitas vezes vem para agradar a nós mesmos como seres humanos. E tem muita gente querendo fazer do evangelho isso. Uma religião que agrade a si. Então, começa a selecionar. Não, isso que a Bíblia diz está bom, mas isso aqui não está, não. Quer fazer a sua própria religião. Mas o que Paulo fala é sobre um reino de Deus. Um reino de Deus que é chegado a nós e que muitas vezes nós temos que renunciar, porque Jesus disse, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. O povo de Israel, eles tinham uma promessa, que era alcançar a terra prometida. Era uma promessa terrena, inclusive. Era uma terra, literalmente, que manava leite e mel. Mas nós temos uma promessa, que é conquistar não simplesmente uma terra, seja ela terrena ou espiritual, mas nós ganhamos gratuitamente o reino de Deus. Você consegue perceber a diferença? O que você prefere? Que alguém te dê um terreninho, tipo, vou te dar uma cidade aqui do lado, você vai lá, constrói sua vida? Ou você prefere fazer parte de um reino de Deus, de justiça, amor e alegria no Espírito Santo? Paulo vai defender essas questões, porque o reino de Deus é de um Deus que nos dá tudo gratuitamente. E o reino de Deus é um reino que une. Então havia sempre essa discussão sobre judeus e sobre gentios. Judeus é quem tem direito à salvação, judeus é quem foi escolhido, mas Paulo está dizendo, não, esse é o mistério. O mistério é que agora em Cristo somos um só povo escolhido. Somos todos propriedade de Deus. Amém? Está comigo? Então, vamos ler novamente o texto, agora no slide que eu preparei, porque eu grifei algumas coisas importantes para nós ali. Lorena, pode colocar, por favor?
Amém. Ok. Nele temos a redenção. Dá para ver que está em negrito, né? Eu quero chamar a sua atenção para você observar tudo que Deus fez para você. Depois nós vamos voltar versículo a versículo. Fica tranquilo que eu vou terminar antes das 11h30, tá bom? Nele temos a redenção, pelo sangue, que é a remissão dos pecados, segundo a riqueza de quem? De Deus, da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós, ou seja, derramou um pouquinho? Não. Abundantemente é alguma coisa que transborda, né, gente? Derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Quem revelou? Deus. Segundo o seu propósito. Ele tem a sua vontade, o seu propósito, mas ele decidiu revelar a nós. Gente, isso me deixa tão impactada, emocionada, porque quem nós somos? Quem eu sou? Uma formiguinha. Quando Paulo descreve a geração lá em Timóteo, que é a nossa também, egoístas, mentirosos, amantes mais do mal do mundo do que das coisas do bem. E Deus escolheu compartilhar comigo, revelar comigo o mistério da sua grandeza, do seu propósito. E esse mistério, diz o texto, ele apresentou em Cristo, de fazer convergir, né? Por isso que a gente até brinca entre os crentes, foi convertido, né? Fez uma conversão, de convergir, de trazer, de unir tudo em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus trazer em Cristo tudo. Não é só judeu. E graças a Deus por isso, é eu e você que somos também considerados gentios. Você pode dizer graças a Deus? Você está incluído. Você está incluído nisso. Próximo. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão, e aqui, olha, ele está falando, nós, os que já esperávamos em Cristo, judeus. Nele também vocês, agora, gentios, depois que ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, e tendo nele crido, que é Cristo, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E quem é o Espírito Santo? É o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Resgate da sua propriedade. Até Deus resgatar aquilo que é dele. Está ficando mais claro? Sim? Esse sim foi fraco, acho que não, né? Então vamos passo a passo, então. Pode passar o próximo slide? Primeira coisa que eu quero que você guarde, porque a partir desse trecho, dessa porção do capítulo 1, de 7 a 14, nós vamos extrair algumas verdades que precisam ficar muito solidificadas no nosso coração, inculcadas na nossa mente. E a primeira delas é que Deus vem ao nosso encontro. Essa verdade precisa estar muito clara, não somente para você, mas para quando você for compartilhar Deus com alguém. Principalmente como nós, num país também multiétnico e também de muita idolatria, de muita religião. Tem religiões de todos os tipos aqui. A gente poderia dizer para todos os gostos, né? Nosso país também tem. Mas quando nós formos compartilhar a nossa fé, compartilhar o evangelho, essa é a grande diferença. Você não precisa fazer penitência, você não precisa fazer sacrifício. Não há nada que você faça que possa deixar você mais apresentável diante de Deus. A iniciativa sempre é de Deus, porque foi Ele que criou, foi Ele que sonhou, foi Ele que escolheu antes da fundação do mundo. E a iniciativa dele também de vir na pessoa do Filho, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, para nos levar de volta para Ele, para convergir de novo para Ele. A iniciativa sempre é de Deus. Eu não sei como foi o seu encontro com Deus, mas eu tenho certeza.
Ele é que veio, Ele é que veio, Ele é que veio, Ele é que te encontrou. Nós cantamos uma música tão linda ontem que eu não conhecia, eu tinha ouvido o Kim ensaiando em casa e já tinha me tocado, mas ontem eu senti uma presença tão linda de Deus, uma unção de graça quando nós cantamos aquela canção que lembra da mulher samaritana e a letra diz: Tu és aquele que a minha alma esperou. Aquela mulher que tinha tido 5 maridos e o que ela estava agora não era marido dela. Era uma mulher solitária, era uma mulher marginalizada, era uma mulher ferida na alma, era uma mulher, com certeza, sem esperança, uma mulher que se sentia excluída, uma mulher que buscou em homens, porque naquele tempo, mulher não podia trabalhar, não podia estudar. Quem era ela sozinha numa sociedade como aquela? Então, possivelmente, os seus relacionamentos tenham sido resultados de uma busca por alguma coisa ou por alguém que a pudesse sustentar, que a pudesse amar. Então, o texto diz lá em Lucas, em João, que Jesus vai ao encontro daquela mulher. Você pode se lembrar do dia em que Deus veio ao seu encontro? Eu me lembro. Eu tinha 9 anos de idade quando Deus veio ao meu encontro. E o que é mais lindo é que Jesus, ele senta com aquela mulher quando não lhe era permitido. Porque para ele, nós, não importa em que situação estejamos, nós somos aquele que Deus quer converger, que Deus quer unir, que Deus quer trazer de volta. Uma outra verdade que eu quero que você guarde, ela já vai passar, é que Deus tem propósitos. Deus, ele vem ao seu encontro, porque ele tem um propósito. Não somente o propósito dele, mas um propósito para nós. O propósito de Deus, ao vir ao nosso encontro, é realizar todas aqueles pontos que Paulo vai traçando nesse capítulo 1. Cada passo que nós lemos ali é um propósito de Deus, de remir pecados, de nos tornar herança, de nos tornar propriedade dele, de nos selar com o seu Espírito. Deus é um Deus que tem um propósito grandioso, ainda que muitas vezes a gente pense que ele não está vendo, ou não está falando, ou não está agindo. Deus, muito antes de você nascer, já tinha os seus planos estabelecidos e nenhum dos teus planos é frustrado. Então vamos agora sim, passo a passo, desvendar esses mistérios e esses propósitos, tá bom? Isso. Primeiro, a remissão dos pecados. Eu creio que isso é nítido, né? Porque o que eu falei aqui, queridos, usando a analogia da roda gigante, é um panorama, né? Porque se a gente fosse estudar cada um desses pontos, a gente ficaria aqui num curso de visão panorâmica da Bíblia, só para falar de cada propósito de Deus ou de cada ato que Deus fez em nosso favor. Então, é um panorama. E se você tiver interesse, se você tiver dúvida, pastora, não entendi, você pode me procurar, me manda mensagem que eu te ajudo depois. Mas o primeiro propósito aqui, dentro dessa porção que nós estamos estudando, a remissão dos pecados, a ideia é de redenção. É literalmente, no original, dizer assim, a libertação de um escravo mediante um preço. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, destituídos da glória de Deus, ou seja, afastados da presença de Deus, afastados da glória de Deus. Então, agora Jesus vem e paga um preço. Paga o preço dessa libertação, porque nós éramos escravos do pecado. Uma vez eu encontrei uma pessoa e ele disse assim para mim,
Eu não tenho pecado, não. Eu me acho uma pessoa tão boa. Nunca fiz mal para ninguém, nunca matei, nunca roubei, não fumo, não bebo. Ajudo os pobres. Honro meu pai e minha mãe, que é o mandamento lá. Não cobiço a mulher do próximo. Está parecendo aquele jovem rico que encontrou Jesus e disse: bom mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ama teu Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo. Ele diz: conheço, e isso eu guardo desde a minha infância. Jesus falou: mas ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Você pode ser bom, você pode não fazer absolutamente nada disso que eu falei, guardar os mandamentos, mas o que você precisa é do sangue de Jesus te libertando da escravidão do pecado. Porque o pecado é algo que nós herdamos na natureza corrompida do homem, mas o pecado também é algo que nós praticamos. Eu posso não fazer mal para o meu próximo, mas Jesus disse: você chamou de tolo, já pecou. Eu posso não adulterar meu esposo em algum motel da vida, mas se eu olhar cobiçando, eu já pequei. Jesus diz: olhou, já adulterou. Porque o que está dentro do nosso coração é que mostra a nossa corrupção. E para mudar esse coração, é só a remissão pelo sangue de Jesus. Outro ponto é a graça que ele derramou. Isso está também atrelado ao verso 7 e verso 8. Que nós vimos lá: derramou abundantemente. Vocês conhecem a graça, nós estudamos a graça. É um favor imerecido, algo que eu não tenho direito algum. Até mesmo por essa condição corrompida do pecado, de alguém que resolveu viver a vida do seu jeito, desejou ouvir mais a sua própria voz, ou a voz do inimigo, ou a voz do mundo, em vez da voz de Deus. Não merecemos. Condenados estávamos. Mas agora, por causa da graça que ele superabundou sobre nós, nós estamos livres. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode passar o próximo ponto, por favor? Então, nos versos seguintes, nos versos 9 e 10, ele vai falar sobre o mistério da sua vontade que ele revelou. Ele nos revelou o mistério que estava oculto. E aqui no original é mistério mesmo. O que vocês entendem por mistério? Não é aquele filme de terror, não, né, gente? Aquele filme de mistério que bota medo na gente. Não. Mistério é algo que está secreto. É algo que está escondido. Paulo vai falar depois isso em Colossenses também. Algo que não tinha sido conhecido por nenhum outro homem. Então Deus agora revela. Deus agora mostra. É a palavra rema, ou seja, a palavra revelada. Aquilo que agora a sua mente, né, ou como a geração jovem fala assim, o cérebro faz... Já viram até essa imagem aí? Não? Nossa, só eu que conheço? Alguém conhece essa imagem? Ah, tem bastante gente, né? Agora o nosso cérebro faz assim, né? Estou entendendo como isso é lindo, como isso faz sentido para mim agora. Então Paulo está dizendo: havia um mistério escondido de todos, mas é manifestado agora no Filho, o plano secreto de Deus, conhecido somente por Deus e agora revelado em Cristo Jesus aos que creem. Jesus, ele está andando com os seus discípulos e Jesus está falando por parábolas. E os discípulos dizem: mas o que significa isso, mestre? A gente não está entendendo. E olha eu lembrando da pregação de ontem também. O pastor falou: vocês entenderam? Aí todo mundo: sim, então vocês são mais inteligentes que os discípulos que não entenderam nada. Então, gostei muito dessa brincadeira. Porque agora é revelado para nós. E Jesus falou: olha, é revelado para vocês que estão próximos. E eu gosto da expressão de Jesus, ele diz: a revelação é para os pequeninos.
Sabe, quanto mais você se sentir menor, quanto mais você se sentir pequeno, tem uma grande possibilidade de Deus querer revelar para você. Eu comentei a semana passada que esse ano a IPI completa 25 anos do Ministério Feminino. E eu sou da época lá de antigamente, né? Com certeza, muito mais de 25 anos atrás. Quando eu me achava tão pequenininha. Quando eu pensava que, como mulher, eu não podia conhecer as profundezas do Evangelho revelado nas Escrituras. Mas eu tinha tanta vontade, eu tinha tanta sede, eu tinha tanto amor por cada coisa. E mesmo sem conhecer a imagem aí, o meme, eu já tinha essa sensação de que alguma coisa dentro de mim explodia quando eu ouvia falar do amor de Deus, quando eu ouvia falar do que Jesus fez, quando eu lia aquela história de Jesus com aquela mulher e falava, Deus revelou coisas espirituais para ela, uma das verdades mais lindas das Escrituras, que Deus está procurando verdadeiros adoradores, foi para uma mulher pequena, que ninguém dava nada, foi para ela. Então eu dizia, Jesus, por que o Senhor não pode revelar para mim? Papai, por que o Senhor não revela para mim? E Deus começou a revelar. Então eu incentivo você a buscar, a conhecer os mistérios. Paulo, ele vai explorar esse assunto um pouco mais no capítulo 3. No capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos, profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Em Colossenses 1:27 diz, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Pronto, o que estava secreto, o que estava escondido, o que estava por trás da cortina, o que estava escurecido, agora tudo fica claro, tudo fica revelado. O próximo ponto, que é o verso 10, diz, o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele todas as coisas, ou de fazer unir nele todas as coisas. Paulo, em Colossenses capítulo 1, ainda no verso, não é Efésios, é Gálatas 4, versos 4 e 7 diz, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus o tornou herdeiro. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos afastados de Deus. E agora em Cristo, nós somos unidos com Ele. Por causa do propósito de Deus, de convergir nele todas as coisas, nós somos levados de volta para Deus. E mais do que isso, nós deixamos a condição de escravo e nos tornamos filhos. Nós deixamos a condição de ser alguém que está buscando, que está procurando caminhos para agora aceitar o novo e vivo caminho. Nós deixamos a condição de filhos rebeldes que amam mais o mundo do que a Deus para nos tornar filhos de Deus e para recebermos o seu Espírito. E não só nos tornarmos filhos, mas nos tornarmos herdeiros de tudo o que Ele conquistou para nós. Tem um cântico antigo que diz assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós nos tornamos herdeiros do reino de Deus. Por isso que eu falei, queridos, não se contentem com uma terra, não se contentem com um presente terreno, não se contente com um prato de lentilhas, não se contente com alguma coisa que esse mundo possa te oferecer, porque agora você se tornou herdeiro do reino de Deus.
E nesse reino de Deus há paz. Como esse mundo precisa de paz de espírito. Nesse reino de Deus há alegria. E como as pessoas precisam de alegria. Nunca se viu tantas pessoas em depressão. Eu fui ao médico semana passada para exames de rotina. Ele é um médico pastor. E ele pegou meus exames de sangue, minha mamografia, e ele disse: pastora, seus exames estão lindos. E escreveu assim, em mistério, em secreto, algo no papel. Depois virou o papel para mim. Olha só o que está escrito: alta. Eu, aleluia, glória a Deus. Ele falou: acho que é a primeira vez, né, que eu estou te dando alta em alguns anos. Por conta de alguns problemas de saúde que eu passei. E aí ele me disse assim: pastora, pegue essa unção de cura que Deus está te dando e use para ajudar pessoas. Porque eu tenho aqui no meu consultório homens, mulheres. Na verdade, ele é um médico mais de mulheres, mas como ele é pastor, às vezes atende o casal, acaba conversando, aconselhando, com 30, 40 anos, que estão com burnout, que estão com depressão, que estão com diabetes, que estão com problema no coração, que estão doentes do corpo e da alma. Ele disse: Deus está te dando aí uma unção nova, um vigor. Use isso para cuidar de pessoas. Queridos, o reino de Deus é algo que nós precisamos tomar posse. Sabe quando você vai visitar alguém, não sei, na casa dos mais antigos, tinha aquela bomboniere? Quem tem ainda? Levanta a mão, quero saber que eu vou na sua casa. Tem bomboniere na mesinha da sala. Quando criança, quem aqui não ficou morrendo de vontade? E a mãe dizia assim: você não põe a mão em nada. Você não pegue nada, somente se te oferecerem. E a gente sai da casa, né, vai visitar, sai da casa com vontade. E às vezes o pai e a mãe passam para comprar, porque não comeu lá. Meus avós, quando eu ia visitar, eles diziam assim: sua mãe falou para você não pegar nada? Esquece a sua mãe, você está na casa da avó. O reino de Deus é casa da avó. O reino de Deus não é uma bomboniere bonita, linda lá, que você só pode ficar olhando. O reino de Deus é algo para você tomar posse. O reino de Deus é seu. É como casa da avó, como casa do pai, que você entra e é seu. Ninguém precisa dizer para você: pode abrir a bomboniere e pegar, porque Ele já te abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Já no passado. É seu, é sua. Então eu não sei se é bênção de cura física, se é provisão financeira, se é restauração de relacionamentos. Mas o que eu sei é que essa bênção já é sua no reino espiritual. O que você precisa é trazer isso para o reino natural. Partindo para o próximo, nós vamos encerrar com esses 2 versículos que vai até o 13 e 14. A herança segundo a sua vontade, ou seja, Ele nos tornou como herança. Ele nos tornou herança dele. Os filhos são herança do Senhor, diz o salmista, diz lá em Provérbios. Mas nós somos a herança do Senhor. Com qual propósito? A fim de sermos para louvor da sua glória. Ou seja, para sermos aqueles que vão alegrar o coração de Deus. Para sermos filhos e filhas do qual Deus vai olhar e vai dizer, como Ele disse para Jesus: este é meu filho amado em quem tenho muito prazer. Quando dizem algumas versões, me comprazo, é que tenho muito prazer. Eu sempre faço essa oração. Papai, que eu seja uma filha de quem o Senhor olha e diz: eu tenho muito prazer. Tenho muito prazer em ter você comigo. O propósito do Senhor ao nos remir do pecado, ao nos transformar, ao nos convergir nele, é nos tornar filhos. E são filhos que vão alegrar o coração do Pai. Pode passar o próximo? E receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Isso está lá nos versos finais que nós lemos.
o 13 e o 14. O 13 diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Você recebeu o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito, Paulo diz no 14, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O Espírito Santo como penhor, a palavra penhor é garantia. O Espírito Santo é a garantia de que todo o plano, todo o propósito de Deus está acontecendo. Todo o plano e todo o propósito de Deus está sendo consumado. O Espírito Santo é a garantia de que toda a promessa de Deus está acontecendo e está sendo consumada. E quando ele diz: até o resgate da sua propriedade. Acho que coloquei no slide seguinte. Não, mas pode deixar nesse. Quando ele diz até o resgate da sua propriedade, é o resgate de nós mesmos. Nós somos a nação santa, o povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus é quem realiza tudo em Cristo e sela com o Espírito Santo. Você consegue perceber a Trindade agindo perfeitamente em unidade nesse grande propósito, que é de nos redimir, de nos resgatar, de nos transformar, de nos fazer filhos e de nos preparar para quando seremos resgatados como sua noiva para Ele. Paulo, ele diz aos Efésios, e com certeza diz isso para nós, né? Não olhe para outros deuses. Não olhe para outras promessas humanas. Não vá em busca de profetas que trazem palavras vãs e tolas. Mas olha para esse Deus. Olha o que esse Deus fez. Olha o que esse Deus fez por mim e por você. Olha esse mistério. Se você se sentir excluído, se você se sentir abandonado, se você achava que a salvação não era para você, se você achava que o Messias não veio por sua causa, isso tudo cai por terra. Porque o plano de Deus não era só judeus. O plano de Deus era judeus, gentios. O plano de Deus era eu, era você. O plano de Deus é nós e todos aqueles que ainda serão acrescentados no nosso meio. Amém? Eu gostaria de orar, se você puder fechar os seus olhos. Que você guarde essa verdade no seu coração. Deus veio ao seu encontro. Deus tem propósito e Deus está trabalhando para que esse propósito seja completado. O mistério foi revelado. Todas as coisas feitas de acordo com o plano, com a vontade e o propósito de Deus, para que você venha herdar o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor se revela de uma maneira tão linda, tão amorosa. Obrigada pela tua palavra que é viva, Senhor. Pela tua palavra que se renova. Pai, que nesta manhã meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, tenham a fome e a sede pela tua presença e pela revelação dos teus mistérios aumentada, Senhor. Que haja mesmo, Senhor, um desejo crescente desta igreja de te conhecer, de te buscar, de te adorar, de estar assentado na beira do poço, de abrir o coração, de ouvir Jesus e de receber dele as revelações misteriosas, mas tão lindas que o Senhor quer revelar aos pequeninos. Pai, assim como o Senhor tem, pouco a pouco, desvendado os meus olhos, eu peço, Senhor, abre os olhos espirituais do teu povo para que te vejam. Abre os ouvidos para que te ouçam, Senhor. Pai, nesta manhã descortina, tira toda nuvem, Senhor, tira toda neblina, papai, e abra o céu sobre o teu povo. E derrama bênçãos sem medidas que já são, Pai, profetizadas, porque a tua palavra diz que toda promessa já tem um sim do Senhor, que não são apenas profetizadas, mas já são recompensas, já são concluídas,
já são autorizadas, já são seladas pelo Espírito Santo. Pai, se há alguém no nosso meio precisando de cura física, emocional, Deus, dá essa unção, papai. Toca com a tua poderosa mão, sua destra fiel, papai. Em nome de Jesus, tira dúvida, tira medo, tira qualquer barreira, qualquer sentimento de inferioridade, de incapacidade, Senhor. Mas levanta um povo que te conhece nas profundidades, Pai, da tua palavra. Um povo, Senhor, que assim como aquela mulher samaritana, só queria saber como te adorar. Só queria saber, Pai, como te encontrar. Meu Deus, obrigado porque é o Senhor que vem ao nosso encontro. Obrigada porque é o Senhor que se revela. É o Senhor que faz tudo, como disse o nosso irmãozinho aqui, na hora do dízimo, é 99% que o Senhor faz. Na verdade, é 100%, tudo é do Senhor. O Senhor é a fonte de todas as coisas. Tudo é por causa do Senhor, manifestado em Cristo. Tudo é por Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Obrigada, Senhor, porque essa igreja tem se proposto, Pai, a crescer. Esse é o tema do nosso ano de 2024, uma igreja em crescimento. E a igreja se propõe a te conhecer, conhecer as tuas verdades, papai, e saber do teu propósito lindo, maravilhoso para cada um de nós, um propósito que o Senhor tem para nós como igreja. Fica conosco nesta semana, abençoe cada família aqui representada, Senhor. Recebam a bênção. Que o grande amor de Deus, esse Deus que tem propósito, esse Deus que veio ao nosso encontro, que a graça salvadora do Filho, o Filho que veio executar o plano, que veio nos redimir e nos resgatar, e que a doce consolação do Espírito, esse que sela, esse que dá garantia, que agora é a presença viva de Deus em nós, esteja abençoando cada um de vocês, cada família, abençoando esta igreja e toda a igreja espalhada pela face da terra. Se você crê, diz um amém bem forte. Amém. Deus abençoe. Bom domingo. Boa semana.